Boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais um Me Conta, esse programa da Igreja Batista do Conforto que todas as quartas-feiras tem entrado no seu lar para trazer histórias de pessoas e famílias que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Estou aqui eu, o pastor Paulo Henrique, faço parte do grupo de ministros da Igreja Batista do Conforto, que tem como seu presidente o pastor Júlio César Rangel. Está conosco também, como todas as quartas-feiras, o pastor Carlos Santana. Boa noite, pastor Carlos. Deus os abençoe. Amém. Boa noite, pastor Paulo Henrique. Boa noite aos irmãos e a todos os que estão nos acompanhando neste momento. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Carlos é um dos pastores do colegiado da igreja, é pastor do Celebrando a Restauração e também da Congregação Batista Ebenésia, missão da igreja em Barra Mansa. E hoje temos o prazer de receber o irmão Robson. O irmão Robson é um dos membros da nossa igreja que está aqui hoje para nos contar a sua história. Boa noite, irmão Robson. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Paulo Henrique. Boa noite. Boa noite, pastor Carlos. Boa noite. Nós vamos, então, conversar um pouco com o irmão Robson. E, para início de conversa, irmão Robson, conta pra gente como foi a sua vida quando você estava conversando com a gente, daquilo que você experimentou antes de você ter o encontro com Jesus Cristo. Me conta aí, como que era a sua vida? Boa noite. Então, a minha vida antes de conhecer o Senhor foi uma vida, assim, digamos, eu tive assim, uma boa infância na minha família é católica, né? Toda a minha família ainda, mas tive uma infância boa, uma juventude também boa. Glória a Deus, o Senhor ainda me guardou e me livrou, que eu não tive envolvimento, né, com drogas, né? Então, eu tive uma infância e uma juventude muito boa. Mas, enfim, eu vim a casar, né, aos meus 23 anos, e, infelizmente, imaturo, não estava preparado, né, e não tinha também os princípios de um homem, né, assim, um homem de Deus, na verdade é isso, tá? A gente costuma falar do mundão, né? Infelizmente, é aquele que só leva vantagem, a mentira, né? Foi muita, onde eu vim a ter um casamento, né, destruído por causa da bebida, por causa da mentira, né? Então, a minha vida antes do Senhor foi isso, foi farra, uma vida totalmente destruída, tá? Financeiramente, e como homem, né, também, a minha dignidade, ela foi muito afetada devido à minha compulsão, né, devido à bebida. Eu tinha dívidas, né, em vários bares que eu frequentava, né? Então, eu chegava a atravessar ruas para não poder ter que pagar as minhas contas. Essa é a minha realidade antes do Senhor, tá? Então, Robson, diante daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, o irmão estava falando que o seu casamento era uma mentira, né? Como que você se comportava, né, com relação à sua esposa, no sentido de que você ia trabalhar, fingia que estava indo trabalhar e não trabalhava? Como que isso foi, né, na sua vida e afetou o seu casamento? Então, pastor Paulo Henrique, devido à questão da mentira, né, eu sempre fiz turno, né, na empresa no qual eu trabalhava, e o que acontecia? Para mim poder sair para a gandaia, eu mentia, falava que ia trabalhar, né, que eu ia fazer serão. Então, foi todos esses anos de mentira, tá? Eu fui ausente mesmo, como marido,
né? E depois que veio o nascimento das minhas filhas, como pai. Então, foi uma vida... na verdade, eu não consigo nem achar outra palavra, a mentira, tá? Foi isso que resumiu todo o fracasso do meu casamento, tá? Eu saía para beber, e através da bebida vinha o adultério, né? Porque o ambiente no qual eu vivia era isso, era bebida, mentira e mulheres, tá? Então, eu mentia demais, minha vida foi através disso aí. Meu irmão Robson, que situação difícil, hein, varão? Pelo que ouvimos, você estava vivendo uma vida de mentira, um casamento, talvez, Deus tenha misericórdia até do que eu vou falar, um casamento de mentira. E como foi a sua conversão? Como você encontrou o nosso poder superior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Conta para nós. Ok, então, pastor Carlos, como a gente já conversou, né, um pouco, a minha conversão foi porque tinha alguns amigos do serviço, né, que eles começaram a me evangelizar. É porque tinha um que era bem mais chegado meu, eu já havia falado algumas coisas para ele do meu casamento, né, e ele começou a me dar uma orientação através da palavra do Senhor, e ali eu comecei a ser evangelizado por ele. E ele me deu uma Bíblia que eu comecei a ler, mas não entendendo nada, mas o Senhor já começou a trabalhar no meu coração. E a primeira coisa que o Senhor me mostrou exatamente foi a família. Então, rapaz, a partir daí, eu comecei a me despertar por isso, entendeu? E foi quando um outro amigo falou, poxa, tem uma mulher de oração, vai ali, perto da rodoviária. Eu fui, e isso foi uma semana, eu indo lá, a gente batia papo, ela orava. E teve um dia que, rapaz, ela falou, mas e Jesus? Você quer a restauração do seu casamento? Mas e Jesus na sua vida? E quando ela fez essa pergunta, rapaz, como... caiu a ficha, eu caí de joelhos, chorando, tá? E falei, não, eu quero esse Jesus para minha vida. Então, ali, eu entendi, cara, o chamado do Senhor. Falei, não, esse Jesus eu quero para mim. Você estava nos falando, Robson, que lutou para que houvesse uma restauração em sua vida conjugal, correto? Correto, pastor. Então, varão, mas aí o que fez com que você, de repente, deixasse de lado? Que problemas surgiram, que problemas aconteceram de grave aos seus olhos e fez com que você não mais buscasse a restauração, mudasse a sua rota, mudasse o seu rumo? Ô, pastor Carlos, essa pergunta ela é muito interessante e até forte, porque a gente escuta muito que o que Deus uniu, o homem não separa. E o Senhor, ele ministrou no meu coração, pastor Carlos, que aquele casamento não foi ele que uniu, cara. Por vários motivos, pastor. Eu creio que onde há o adultério, o Senhor não está. A mentira, o Senhor não está. E teve uns episódios, pastor, que depois o Senhor foi me dando discernimento. O meu casamento ele não foi consagrado ao Senhor. Foi consagrado a outro tipo de Deus, tá? Então, hoje eu entendo que foi um livramento do Senhor na minha vida. Inclusive, pastor, confesso que eu entrei até em conflito comigo mesmo, por causa dessa pergunta. Poxa, mas o casamento é de Deus? Não, nem todos, tá? Aquele que é firmado no Senhor Jesus, esse sim. Mas eu entrei em conflito comigo, por isso, poxa, mas meu casamento, se Deus uniu o homem, não separa, como que eu me de você? Então, o Senhor foi trabalhando no meu coração, através de várias situações, tá? E onde realmente Ele me mostrou o que era um casamento e o que é a família. Então, hoje, pelo que você está nos dizendo,
Você tem paz em seu coração em relação à nova família que você tem? Você acredita que essa família foi construída e é abençoada por Deus? Ô, pastor, com toda certeza, tá? Essa nova oportunidade que o Senhor me deu e que eu pedi a Ele, né? Porque eu comecei a conhecer o amor de Deus, pastor. Quando o amor dele derramou no meu coração, ele me mostrou, pastor, o que é ser um pai, o que é ser um marido dentro de uma família. Eu comecei a ter muita paz através disso, pastor. Então, esse casamento hoje, essa varoa que o Senhor colocou na minha vida, edificou a minha vida de uma tal forma, pastor, que é só agradecer a Deus mesmo, tá? Por essa nova oportunidade. Por isso que eu sempre falo, pastor, eu vou para 12 anos casado, tá? A minha fidelidade, em primeiro lugar, é com o Senhor, pela oportunidade que Ele me deu, tá? E depois a minha esposa, lógico, né? Bom, Robson, o irmão estava nos contando antes do programa um detalhe que eu acho muito importante, é como que a conversão mexe com as pessoas que estão à nossa volta. Conta para a gente, né? Conta para as pessoas que estão nos ouvindo, como que foi a sua experiência, né, de se converter, ter que voltar para a casa dos seus pais e como que isso mexeu com a sua família? Então, pastor Paulo Henrique, quando houve o divórcio, né, eu voltei para a casa dos meus pais e ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu fiquei 10 meses sendo tratado pelo Senhor e aquilo incomodou principalmente o meu pai, porque a vida que eu levava, não vou falar que ele aprovava, mas era o homem do mundo, né? E quando eu me converti, eu parei, o Senhor foi me tratando, eu parei com as gandaias, parei com tudo, e chegou o ponto de incomodar ele, dele colocar em questão a minha masculinidade, né? Cadê o meu filho homem, né? Aí eu conversava muito com ele, falei, poxa, pai, eu sou outro Robson, mas não entendia, ele não entendia, né? Ele queria o velho Robson, né? Mas esse foi um dos pontos onde eu vi realmente o trabalho do Senhor na minha vida, a minha transformação, tá? de vida e a minha conversão. Como eu gosto de falar também muito, o pastor Carlos frisa bastante, eu nasci de novo. Robson, o irmão agora tem uma nova família e essa família está estruturada, está debaixo da graça do nosso Senhor, mas teve um amigo que o aconselhou a fazer algo que fez bem para a sua vida. Conta para a gente o que esse amigo o aconselhou e como foi o resultado de acatar esse conselho desse amigo. Então, pastor Paulo Henrique, quando, assim, na minha conversão, que o Senhor trabalhou na minha vida, né, me mostrou o que é família, né, como ser um pai, um marido, mas eu creio que ainda faltava alguma coisa. E nisso veio através de um amigo meu, que ele também já havia passado por essa experiência, e ele me aconselhou, tá, a ir pedir perdão para a ex-esposa de todas as minhas falhas, e aquilo mexeu comigo também, tá? Confesso que na hora eu me dei uma segurada, fiquei com medo, receio da atitude dela. Mas o Senhor confirmou, porque eu fui, né? Eu fui até a casa dela, com medo, é lógico, né? Mas cheguei até ela e pedi perdão. Falei, você me perdoa, porque eu não fui um bom marido, eu fui um pai ausente para as nossas filhas. E naquele momento, rapaz, eu senti muita paz, deu muita paz no meu coração. Não sei, assim, o grau da proporção que foi, porque eu também senti nela um impacto muito forte, né, de chegar e pedir perdão. Mas, para a minha vida, me deu uma paz muito grande no meu coração, tá? E quanto ao sentimento,
é muito agradecimento ao Senhor mesmo por essa nova oportunidade, tá? De uma outra família. Misericórdia, irmão Robson. Que situação você enfrentou, meu irmão. Mas louvado seja Deus, porque aquele que iniciou a boa obra, ele termina, ele continua obrando em seu coração. Mas conta para nós, varão, como o Celebrando entrou em sua vida? O que você descobriu ao participar da partilha, do grupo de passos? O que você reconheceu? Quais foram as lutas que você reconheceu através do Celebrando a Restauração? Conta para nós. Ô, pastor Carlos, então, nós temos o hábito e o costume, assim, da negação, né, cara? A gente acha que não tem problema, né? Então, quando o Senhor nos convidou para poder ir lá no Celebrando no Conforto, né, na Igreja Batista do Conforto, que eu cheguei lá e vi a palavra, né, e depois os líderes, né, mostrando as plaquinhas. A princípio, eu me identifiquei com a compulsão financeira, que é uma coisa que eu ainda luto, né? E eu, na hora de ir para o grupo lá da partilha, aí eu me identifiquei realmente, rapaz. Falei, puxa vida, como eu necessito de ser trabalhado nessa área. E comecei todas as quarta-feiras na partilha, no Celebrando, né, nas quarta-feiras, trabalhando nessa área da compulsão financeira. E teve um momento muito marcante para mim, que eu falei assim, puxa vida, consegui. Eu estava, rapaz, era umas 2h da manhã, eu com o cartão de crédito na mão, pastor Carlos, eu olhando no celular, olha só como que é as coisas, eu olhando no celular, e essa compulsão, rapaz, é muito fácil comprar, né, com cartão. E eu, na hora de confirmar a compra, rapaz, veio toda aquela partilha na minha mente. Eu entendi o Senhor falar comigo, rapaz. Olha a compulsão. Aí, cara, eu não comprei. Aquilo me deu um ânimo, rapaz, que eu falei, puxa vida, venci uma. Deus, cara. Foi muito interessante. E depois, cara, nós íamos para o grupo de passos na congregação. E ali, rapaz, a ministração, né? E depois, no partilhar dos irmãos, eu comecei a observar, pastor. Falei, caramba, não é só compulsão financeira, não. Tem a mentira que eu achei que já tinha... Olha só como é que é também, cara. A gente, apenas uma vitória, a gente acha que já venceu, né? Mas não, pastor Carlos. Eu comecei a observar que a mentira já estava começando a querer aflorar de novo, cara. Eu falei, não, tem que começar a vigiar a mentira. Aí veio a ansiedade, aí eu fui assustando com tudo, pastor. Eu falei, nossa, tem muita coisa. Os irmãos falavam, eu levantava o dedo, identifico. Aí eu fui fazendo a listagem, cara, das minhas dificuldades, das minhas lutas, né? Foi interessantíssimo. Eu cheguei depois, eu tenho esse privilégio, posso falar hoje, a Sandra, minha esposa, a gente voltava para casa e eu falava, amor, eu tenho também ansiedade, eu tenho ira. Então, foi muito bacana. Eu comecei a trabalhar essas coisas que talvez, com certeza, me levava até a compulsão financeira. Assim como muitos têm a questão da alimentação, o meu é a compulsão financeira. A ira me leva à compulsão financeira. Então, eu comecei a trabalhar. O Senhor começou a trabalhar na minha vida nesses defeitos de caráter, né, cara? Nessas áreas, tá? Muito bom. É verdade. Agora, meu querido, você que está nos acompanhando nesta noite, qual será a decisão que você vai tomar? Você decide. No Me Conta, nós estamos trazendo pessoas que reconheceram as suas lutas, as suas dificuldades. Você está vendo aí o que a compulsão financeira é capaz de fazer, a mentira é capaz de fazer. Eu, como pastor, eu tenho aconselhado algumas pessoas e 80% delas nos problemas conjugais, familiares, quem está dominando, comandando essas vidas é a mentira. A mentira tem o poder de destruir a vida conjugal, destruir a família.
destruir um homem, destruir uma mulher, uma igreja, destruir uma vida. E Jesus Cristo tem o poder de restaurar, de fazer novas todas as coisas. Então, se você se identificou com o que foi dito, olha o link que está passando aí agora. Entra conosco nesta sala de oração. Ali estarei com o pastor Paulo Henrique, com o irmão Robson, com o Celebrando a Restauração, com os irmãos do Ministério de Intercessão. Nós estaremos invocando o nosso poder superior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele não faz acepção de pessoas. Ele é o único que tem o poder para transformar a sua vida, restaurar a sua vida. Entra neste link e participe conosco da sala de oração. Até a próxima quarta-feira com o programa Me conta a sua história. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.